microvasos, quando a gente faz a aplicação da glicose, isso não é diferente. Então, por isso que no momento da avaliação e da consulta, você precisa explicar para o seu paciente o que vai acontecer, qual é o mecanismo de ação, como que funciona essa técnica, o que você está fazendo. E essa explicação precisa ser com uma linguagem clara e acessível. Não adianta você falar um monte de termo bonito, um monte de termo técnico, que ele vai ficar olhando para sua cara com cara de paisagem. Então você tem que explicar que você vai colocar um líquidozinho, sabe, dentro do vaso dele, esse líquido vai correr por todo o vaso, vai fechar uma parede na outra, que a gente chama de colar várias paredes, quando a gente usa um termo mais técnico, né? E isso demora para acontecer até 15 dias, para ter toda a retração desse vaso. Quando o calibre do vaso é um pouquinho maior, isso não vai acontecer em uma única sessão. Por quê, gente? Eu já peguei tanto paciente de outros profissionais que chegam não crentes, sabe, assim, da aplicação de microvasos, porque justamente não foi explicado para eles, não foi falado que em uma única sessão a gente não tem o resultado que a gente quer, não foi falado as orientações e os cuidados pós-procedimento. Então, o momento da avaliação e da consulta também serve para você explicar para o seu paciente o que vai acontecer, o que ele tem que fazer depois. E isso faz com que ele siga todas as orientações que você vai passar para ele, tá? Então, expliquem. Coloquem isso numa linguagem clara e explique para o paciente conseguir entender. De uma paciente vir de um outro lugar, e assim, quando eu fui fazer a avaliação, ela tava toda picadinha. Eu falei assim, você já fez essa aplicação? Ela falou, sim, eu fiz ontem, só que eu não vi resultado. Eu falei, não, mas tem um tempo que a gente precisa esperar para isso acontecer. Mas por quê? Porque não foi explicado para ela. Eu acho que nem a avaliação e consulta foi feita nesse caso, né? Já pegou, colocou na maca e saiu, bora fazer a aplicação de microvasos. E não é assim que funciona. Tem que explicar para o paciente, tá? E passar as orientações depois. Alergia, tá? Então vamos perguntar aí pro paciente se tem alergia a alguma coisa que ele passou ou que ele tomou que desencadeou uma reação alérgica. Nossa, mas você tá trabalhando com glicose, Débora, vai dar uma alergia de glicose? Não, mas se você tiver, por exemplo, uma hiperpigmentação pós-inflamatória, você vai ter que resolver. Então você tem que saber se esse paciente tem alguma alergia, porque os fármacos que a gente usa, os despigmentantes que a gente usa depois, como por exemplo tio glicólico, ácido cólico, tranexâmico, você tem que saber se não tem alguma alergia a algum desses componentes. Então eu preciso saber se ele tem reação alérgica. No momento da avaliação, é importante eu fazer a palpação aonde eu vou fazer a aplicação, tá? Se eu sinto que essa região ela tá numa temperatura mais alta, então uma região que tá quente, ou que eu tenho um vaso endurecido, eu posso ter ali uma tromboflebite, então é uma inflamação dos vasos. Então também é uma contraindicação na hora da aplicação. Então eu vou encaminhar esse paciente para um médico angiologista para realmente ver o que está acontecendo, tá? Então é muito importante fazer a anamnese e a avaliação. No momento da avaliação, façam a palpação, façam um teste de cacifo, né, para ver a pressão digital, para ver se esse paciente está com muito edema, está com muito líquido parado ali, para conseguir entrar com aquele nutricosmético que eu falei antes, ou até um dermocosmético para ela aplicar, ou os dois, tá? No momento da avaliação também, eu afiro a pressão do paciente para ver como é que tá. Faço o testezinho do HGT lá de furar o dedinho para ver questão de glicose. Eu peço os exames laboratoriais recentes, tá? Então, eu sei, eu não posso pedir exame. Gente, você pode indicar para ela ir lá no laboratório e fazer um exame de glicose. Você está trabalhando com segurança, tá? Então, é importante pedir para ela ou trazer os exames laboratoriais recentes ou indicar para ela ir no laboratório e fazer aí um exame de glicose e trazer para você ter certeza, tá? Então isso é muito importante também. Perguntar para o paciente quais são os vasinhos que mais incomoda ela. Você tem aí um limite, né, de 10 ml, que é o seu limite máximo, que é uma ampola, um flaconete, para você utilizar na sua paciente. Porém, eu sempre falo que eu nunca uso o limite. Se eu tenho 10 ml, eu vou usar uma concentração usual de 6, 7 ml, mas eu nunca chego no que eu posso, assim, no total, por precaução, tá?
Então aí, se você tem 10 ml, você vai usar uma concentração usual de 6 a 7 ml, que dá para fazer muita coisa, dá para aplicar em muitos microvasos, em muitas telangiectasias. Porém, você precisa saber qual é que incomoda mais esse paciente. É interno de coxa, é posterior, é na panturrilha, é pertozinho aqui do joelho, é na parte da frente da coxa, eu não consigo colocar uma sainha. Então, assim, você tem que saber qual que incomoda. Porque o que incomoda você não é o que incomoda ela. E quando ela terminar a aplicação, depois dos 15 dias, 21 dias, que você vai ter o retorno com ela, é o primeiro que ela vai olhar, é onde mais incomodava ela. Então sempre inicia, dá uma atenção maior para o que realmente incomoda o paciente. Então perguntem no momento da avaliação e da consulta qual é o lugar aonde ela mais incomoda. E, gente, isso em todo o procedimento. Vai fazer uma limpeza de pele, pergunta qual é a região que mais te incomoda de comedão. É o nariz. Então inicia pelo nariz, porque a hora que ela levantar da maca e for no espelho olhar, a primeira coisa que ela vai olhar é o nariz dela, não é o queixo que estava te incomodando, tá? Então iniciem, comecem o procedimento por onde realmente o paciente se queixa, beleza? Perguntar se fez alguma cirurgia recente, se o paciente é fumante, se ingere bebida alcoólica. Se o paciente ingere bebida alcoólica, a gente pede para ele não ingerir bebida alcoólica 2 dias antes da aplicação, não pode, tá? Então, vou fazer a aplicação amanhã, então eu tenho que ficar hoje e ontem sem ingerir bebida alcoólica, beleza? Se tem alguma doença autoimune e se sente algum sintoma. Eu sinto cansaço, sensação de peso nas pernas. Pergunta se sente algum sintoma, porque quando a gente faz depois da aplicação e a gente pergunta se continua sentindo esses sintomas, a maioria relata que não, que melhorou também os sintomas de sensação de peso, cansaço nas pernas, porque aquele vaso que tá ali, ele não tá servindo mais para nada, só para deixar a nossa perna feia, né, cheia de vasinhos, e também para a gente ter esses sinais e sintomas. Então a gente consegue melhorar, além da aparência estética, também o bem-estar aí do paciente, beleza? Orientações pós-procedimento, pós-aplicação. Então fiz anamnese, fiz a minha avaliação, fiz o meu ajuste de home care, tirei a minha foto, vou passar as minhas orientações. Então eu tenho 5 pilares no momento da avaliação e da consulta para o procedimento estético injetável em microvasos, tá? Sigam esses pilares, porque isso faz toda a diferença. Você acaba passando mais segurança para o seu paciente, você acaba se posicionando, evitando complicações e potencializando os seus resultados. E, gente, cobrem pela consulta, tá bom? Pode cobrar, porque você está passando um monte de informação importante, você está ajustando o home care. Então, assim, é o seu trabalho, você está estudando, você está pagando o curso, então é o seu trabalho, não trabalhem de graça, então cobrem, você tem um valor, pode cobrar pela consulta. Eu brinco, né, gente, até cartomante cobra consulta, a gente não vai cobrar o tanto que a gente estuda, tá? Então é algo que é sim para ser cobrado, tá bom? E aí nesse momento da avaliação e da consulta, a gente paga, olha eu doido aqui, a gente passa as orientações. Quais são essas orientações? Então, não ingerir bebida alcoólica 2 dias antes, não usar nenhum creme, nenhum óleo no dia da aplicação, tá? Então, por mais que a gente faz Oi, Ana, por mais que a gente faz a asepsia, por mais que a gente faz a higienização, usa clorexidina tudo bonitinho ali, igual maquiagem, quando a gente vai fazer um procedimento facial, a gente não pede pro paciente vir sem maquiagem, é a mesma coisa no corporal. Outra coisa também é que no dia da aplicação a gente não pode tomar banho muito quente, demorado. Então tudo que for fonte de calor, igual a gente conversou, a gente pede para o paciente não ficar em contato. Então o sol, a sauna, piscina também, né? O paciente que trabalha, por exemplo, é cozinheira. Então você tem que pensar também na atividade laboral dele, igual eu falei. Então, o paciente que é cozinheiro, você vai ter que pedir para ele vir num dia, por exemplo, num sábado, que ele não vai trabalhar, para ele ficar no sábado e no domingo sem fonte de calor, tá? Exercício, né? Exercício físico, ficar pegando muito peso, então não é necessário um repouso absoluto. O paciente pode voltar a trabalhar,
mas ele não vai poder fazer atividade física por 24, 48 horas, não vai poder pegar peso. Então, se é um paciente que trabalha pegando peso, então eu tenho que também pensar nisso e passar essas orientações, tá? Roupa, gente, muito apertada. Pede pra vir com uma roupinha mais larga, um vestidinho, uma calça mais molinha. Nada que vai ficar apertando, que vai ficar aquecendo, que vai ficar gerando atrito nesse paciente. Então, também essa orientação é importante e isso você tem que falar no momento da avaliação e da consulta, porque senão depois ele vem com uma calça apertada, porque ele não sabia, porque ninguém orientou ele. A mesma coisa o uso de salto. Então pede para o paciente não vir de salto também no momento da aplicação. Por isso que eu entrego essa folha para ele, sabe? Porque depois, quando ele for vir para fazer o procedimento, tem tudo ali escrito bonitinho. Então ele consegue já vir certinho para fazer a aplicação, tá bom? Sabe aqueles chinelinhos de pedicure, quando a gente vai, né, e esquece de levar o chinelo, elas não dão pra gente, ele é de... Ai, gente, não sei o que é. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Se vocês quiserem, tipo, comprar e deixarem lá guardadinho, porque às vezes a gente fala, olha, não vem de salto, ou traz um chinelinho, o paciente esquece. Aí, pra ele não sair descalço, né, você pode entregar um diferencial, um chinelinho EVA. Obrigada. Tá fugindo as coisas aqui hoje. Entregar pra ele calçar e ir até o carro com aquele chinelinho de EVA, tá? É um diferencial, não é caro. E faz toda a diferença aí, porque tem muita gente que esquece e vem de salto. E não é pra sair de salto e nem de roupa apertada. Então, ao sol, então assim, o paciente, igual eu falei antes, acabou de chegar da praia, ou após a aplicação, enquanto tiver o vestígio da agulha, não pode tomar sol, tá? E depilação. Então, a depilação, o paciente tem que esperar uma semana para fazer depilação, qualquer tipo de depilação, seja cera, seja fotodepilação. Eu não posso fazer a depilação logo após o procedimento, eu tenho que esperar aí uma semana, tá?